Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo eu quero compartilhar com vocês um projeto muito interessante, fácil de fazer ou adaptar e que pode ser útil para uma série de necessidades. Em resumo, nós vamos ver como a gente pode fazer para enviar um e-mail através do Excel e colocar no corpo do e-mail um print de uma determinada parte da planilha. Então, nós iremos tirar uma foto, de uma parte da planilha, salvar isso em um arquivo e depois colocar essa foto no corpo do e-mail de forma automática, é claro, através da macro. Bom, então imagine que você tenha uma planilha com um dashboard todo bonitão e você não quer enviar a planilha com esse dash. Então, o que você pode fazer é printar esse dash, anexá-lo no corpo do e-mail e enviar tranquilamente. É claro que não precisa ser necessariamente um dashboard que você deve enviar, Você pode enviar uma parte da planilha que explica um cálculo, um gráfico, enfim. Aí vai depender da sua necessidade. Bom, então como vocês podem ver, eu fiz uma planilha bastante simples aqui, Porque a intenção é a gente aprender como é que funciona essa macro, Para a gente poder adaptar para a nossa necessidade. Portanto, a gente tem aqui dois botões, Um deles é para atualizar esse painelzinho, esse dashboard, para que a gente não envie sempre de forma estática a mesma imagem. E depois nós temos aqui um outro botão, que é esse botão aqui que vai enviar o e-mail, Vai dar um print na nossa imagem, salvar em arquivo, anexar o corpo do e-mail e enviar o e-mail. Por fim, eu tenho aqui um flagzinho que eu coloquei se porventura a gente quiser ver o e-mail antes de enviar. Então, muitas vezes a gente quer dar uma olhada, ver se está tudo certo, incluir ou excluir e-mails, endereços de e-mails. Então, às vezes é interessante a gente ver antes de enviar. Para isso que esse flagzinho aqui serve. Bom, então aqui no VBA, no nosso projeto, eu vou falar um pouquinho de cada macro que a gente vai estar usando, ok? Bom, essa primeira macro aqui é só para a gente atualizar lá o nosso dashboard, o nosso painelzinho lá, quando a gente clica nesse botão aqui de atualizar painel, ok? Bom, já essa macro aqui, ela é importante, É ela que salva esse print, Essa foto que a gente vai tirar da parte da planilha e anexar no e-mail. Então, o que a gente precisa saber dessa macro aqui? Bom, uma das partes que a gente precisa saber para poder adaptar para a nossa necessidade é aqui onde a gente vai salvar o arquivo, Ou seja, onde a gente vai salvar esse print que a gente vai dar da nossa planilha. Então, aqui eu coloquei numa pasta chamada temp, coloquei um nome para o nosso arquivo, o meu arquivo vai chamar painel e eu escolhi o tipo de arquivo JPG. Lembrando que a gente pode usar outros tipos de arquivos, como BMP ou GIF, mas eu prefiro usar o JPG porque eu tenho notado que ele me satisfaz não só de qualidade da imagem, mas também de tamanho. Bom, essas três variáveis aqui servem para a gente poder configurar o nosso gráfico, Poder configurar a nossa área lá que a gente vai printar e salvar no e-mail, ok? Então, a gente não precisa mudar. Já essa parte aqui da macro, eu criei para que a gente verifique se aquela pasta que a gente criou aqui em cima, No meu caso aqui é temp, se ela existe. Se ela não existir, se eu esqueci de criar, essa função chamada mkdir aqui vai criar essa pasta para a gente. Nessa linha aqui, a gente vai apontar a planilha que possui, no nosso caso aqui, o nosso dashboard, que nesse caso a minha planilha chama exatamente dashboard. Então, essa parte aqui é importante para a gente setar exatamente a planilha que a gente vai printar. Bom, e depois disso, outra parte bastante importante aqui para a gente configurar na nossa macro, para a gente alterar na nossa macro, é essa área aqui, que no meu caso eu coloquei aqui esse range de A2 a C13, que é exatamente essa área aqui que a gente está vendo selecionada, que é a área que eu quero printar e mandar no corpo do e-mail. Ou seja, aqui, se a gente tivesse um dash maior, a gente colocaria uma área maior, obviamente, enquadrando o nosso dash para que a gente consiga enviar ele para o e-mail. E por fim, nessa macro aqui, o que a gente tem que notar é que, basicamente, o que ela faz é pegar aquele print, aquela região, transformar num gráfico e exportar esse gráfico para um tipo de arquivo, que no nosso caso aqui a gente vai ter que repetir aqui o tipo de arquivo que a gente colocou lá em cima. Então, se a gente escolheu lá, como a gente pode ver aqui, painel.jpg, a gente tem que colocar aqui o filter name como JPG também, ok? Bom, então aqui na macro que a gente envia o e-mail, eu estou usando aqui essa ferramenta chamada OutApp, que é uma biblioteca do Outlook para a gente poder enviar o nosso e-mail. Então, como é uma biblioteca, é importante a gente referenciar ela aqui no VBA
eu estou usando a Microsoft Outlook 15.0, então basta você procurar aí qual que você tem disponível e legal, ok? Bom, então a nossa macro chama a outra macro que atualiza o painel, para a gente enviar o painel sempre atualizado. Chama também a última macro que a gente acabou de ver, que salva o dashboard num arquivo. Bom, e aqui o que a gente precisa saber, né, para alterar a nossa macro, para adaptar a nossa macro, é exatamente aqui no Recipients, que quer dizer os nossos destinatários. Então, a gente pode deixar de forma volátil aqui para poder buscar em alguma outra tabela, enfim. A gente pode adaptar isso aqui do jeito que a gente precisar. Estes, portanto, são os destinatários do nosso e-mail, é claro. Essa parte que a gente está vendo aqui, então, nós temos que colocar o endereço do arquivo que a gente vai anexar, né? Então, notem aqui que eu coloquei aqui a minha pasta temp, o meu arquivo painel JPG. Então, a gente precisa alterar isso também. E depois disso, a gente tem que lembrar o seguinte: nós estamos usando aqui o Alt App e dessa forma que a gente está usando aqui, nós vamos escrever o nosso e-mail com HTML, porque assim a gente consegue anexar uma figura no corpo do e-mail e assim o nosso projeto vai funcionar do jeito que a gente quer. Bom, não precisa se preocupar em não conhecer HTML, porque a gente tem uma série de sites aí que a gente coloca lá o que a gente vai criar, enviar, e o site traz para a gente as marcações de HTML, ok? Então não precisa se preocupar com isso. De qualquer forma, aqui já tem um modelo que você pode seguir. Nessa parte aqui está o assunto do e-mail, que eu coloquei painel de títulos, e essa parte aqui é que eu me refiro sobre o HTML, né? Nesse HTML body aqui que a gente está escrevendo. Aqui ele chama uma funçãozinha que eu criei só para a gente colocar no começo do nosso e-mail uma saudação de bom dia, boa noite, boa tarde, né? Isso também é opcional. Portanto, depois da saudação, a gente começa aqui o nosso HTML, que sempre deve estar aqui entre aspas. Notem que eu coloquei aqui 2 BRs, que no HTML serve para a gente quebrar a linha, né? Ou seja, para a gente pular de linha. Aqui eu repito o nome do meu arquivo, que eu vou anexar no corpo do e-mail, e no fim eu pulo 2 linhas mais e escrevo atenciosamente, que também é opcional, ok? Bom, essa parte aqui é aquela parte que eu disse que verifica se essa opção aqui está flaggada e, portanto, ele não envia o e-mail, ele espera a gente clicar no botão de enviar. Portanto, se aqui for verdadeiro, ele mostra o nosso display, né? Mostra o nosso e-mail preparado e fica esperando a gente enviar. E caso contrário, ele envia automaticamente o nosso e-mail. Então, se a gente estivesse fazendo uma mala direta, obviamente a gente não ia usar esse flagzinho, porque senão a gente teria que ficar dando enviar em cada um dos e-mails, ok? E no fim, o programa zera a biblioteca e manda uma mensagem na tela aqui dizendo que o e-mail foi enviado com sucesso. Bom, então eu vou clicar aqui no enviar e-mail sem estar flaggado aqui ver antes de enviar. Então, cliquei aqui, notem que ele já mostrou a mensagem e o nosso e-mail foi enviado com sucesso. E aqui, quando a gente abre o e-mail, nós podemos notar que o nosso e-mail possui aquilo que a gente escreveu no corpo e o print do nosso dashboard exatamente no momento que a gente clicou em enviar, ok? Portanto, se aqui estiver flaggado e a gente clicar no enviar o e-mail, notem que ele vai preparar o e-mail, vai deixar o display do e-mail aqui para a gente poder alterar, incluir mais e-mails, verificar se o nosso dash está ok, se o nosso texto, se a gente precisar aqui alterar o nosso texto, basta a gente escrever aqui e ele fica esperando a gente clicar aqui em enviar e aí sim ele envia o nosso e-mail. Bom, então esse vídeo vai ficando por aqui, né? Lembrando que quem quiser baixar esse programa, basta ir lá no site macrofaz.com.br, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal, deixe o seu comentário também, e se você ainda não é inscrito, se inscreva para ficar sabendo sobre todos os projetos que a gente vai ver aqui no Macrofaz, ok? Então, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.